Boa tarde, professores, professores coordenadores, vice-diretores, demais participantes. Estamos aqui hoje para mais uma TPC e sejam todos muito bem-vindos para mais esta reunião. Só relembrando, essa é a nossa equipe da área de linguagens, a PCNP de Educação Especial, Aline Crociari, a PCNP de Língua Estrangeira Moderna, Débora Balestrini, a PCNP de Educação Física, Cida Paiva, a PCNP de Língua Portuguesa do Ensino Médio, Letícia, eu, Rosicler, sou de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, e a Sueli Arnone, PCNP de Arte. E vamos para mais uma TPC, então, de hoje. O que vamos fazer na nossa reunião de hoje? Teremos comentários sobre as avaliações da TPC do dia 19/8, comentários sobre a educação especial e as próximas temáticas, uma leitura inicial, vamos falar sobre o ensino híbrido na educação, temos o quadro de professores para professores, com um compartilhamento de práticas, e temos as dicas úteis com a Graziella e o fechamento da nossa reunião. Vamos lá, então, aos comentários da avaliação da última TPC. A questão 1, classifique a relevância desta pauta como instrumento de apoio à atuação do professor coordenador no que se refere à sua formação, com relação aos temas abordados, às metodologias, sendo 1 para menos relevante e 5 para mais relevante. Nós tivemos um professor coordenador que deu a nota 3, 8 professores coordenadores deram a nota 4 e 22 professores coordenadores deram a nota 5. Então, ficamos entre o 4 e o 5. Com relação a um aspecto relevante levantado pelos professores coordenadores, temos aqui a relevância das metodologias ativas para o processo de ensino-aprendizagem, coloca o aluno como protagonista e sujeito da ação, pois desperta no educando a criticidade, a reflexão, a autossignificação do fazer, ou seja, a aprendizagem significativa, pois leva o aluno a trabalhar com os conhecimentos prévios e que o mesmo ressignifique a aprendizagem. Tá? Então, realmente, as metodologias ativas, elas possibilitam essa ressignificação da aprendizagem dos nossos alunos. E aí nós temos aqui o consolidado das respostas dos professores coordenadores. Nós tivemos 390 respostas, sendo uma resposta com a nota 1, 4 respostas com a nota 2, 21 respostas com a nota 3, 98 respostas com a nota 4 e 266 respostas com a nota 5. Isso no que se refere à relevância da temática abordada, as metodologias ativas, na recuperação das aprendizagens, tendo como base a prática pedagógica do professor. Então, tivemos essas respostas. Aí nós fomos lá no diário de bordo, tá? E aí nós tivemos algumas colocações aqui. Mais um dia de aprendizagem e enriquecimento. A reflexão proposta nesta TPC nos provoca um outro olhar para a nossa prática, neste momento de distanciamento, seja para ter a certeza de que estamos tentando no caminho certo, pensando no planejamento, pensando e planejando atividades que busquem um envolvimento significativo e empolgante por parte do aluno, seja para repensar e replanejar nossos roteiros de atividades, utilizando as tecnologias digitais para proporcionar aos alunos a aprendizagem mão na massa. É isso assim que nós estamos aqui tentando, complementar o que vocês fazem, complementar as propostas de atividades de vocês. Muito bom.
Gostei muito de ouvir a professora Bruna Furini, pois não desanimar vale para todos, especialmente agora que já estamos tão cansados. Penso em adaptar uma atividade parecida para as minhas aulas, pois percebi que do segundo para o terceiro bimestre, alguns alunos foram deixando de participar. Sobre as atividades da cultura maker, gostei muito de entender o processo de aprendizagem posto diante disso. E também estou pensando em fazer uma mostra virtual com os alunos, pois em língua portuguesa podemos criar um vlog de argumentação e na parte narrativa, a criação de curtas. Perfeito. É isso mesmo que assim, a proposta do quadro de professores para professores é essa, que inspire e complemente as atividades dos demais professores. Não é? É no compartilhamento que nós melhoramos a nossa prática sempre. Então, muito bom. Aí. A metodologia Make foi de extrema importância neste momento meu, de vivência e experimentação na busca ativa dos alunos, que ajudou a conectar as minhas ideias com a possibilidade da prática. Perfeito. É o compartilhamento, é maravilhoso isso, né, que faz com que nós tenhamos mais ideias. Achei interessante as atividades sugeridas. O tuitaço, que também pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook, como nós conversamos, né? Vlog e mostra de cinema. Ano passado, junto com os estagiários do PIBID, desenvolvemos curta-metragens com um 9º ano e ficamos surpresos com a qualidade de alguns trabalhos. Perfeito, a gente se surpreende mesmo com a criatividade dos nossos alunos. Essa é a proposta mesmo. E cada vez mais nos surpreendermos com o que eles nos devolvem de positivo. Muito bom. Eu curti muito sobre a cultura maker e os exemplos propostos, pois estudamos a teoria, mas colocar em prática exige outro olhar que eu ainda tenho muita dificuldade, mas com a TPC de hoje me sinto à vontade para tentar. É essa a proposta, são as tentativas. Né? Nós temos que nos permitir tentar mudar, complementar, adequar, nos permitir essas mudanças. Como sempre, adorei o quadro de professores para professores, que sempre me inspira e me faz ter vontade de seguir. Perfeito. Assim, os relatos que nós temos ouvido nas nossas ATPCs são muito inspiradores. E isso nos motiva, não é? Isso é uma das propostas do nosso quadro de compartilhamento de práticas. Metodologias ativas na recuperação de aprendizagem. Cultura Maker foi muito interessante para mim, pois já trabalhei mão na massa com os estudantes no ensino remoto em tecnologia e inovação, e achei muito válido me aprofundar mais no tema e ver exemplos disso para melhor desenvolvimento nas próximas atividades. Isso mesmo. No início das atividades e das aulas remotas, senti dificuldades em como colocar esse tipo de metodologia em prática, mas consegui pensar em alternativas e adaptações junto com os professores e coordenadores de minha escola. Gostei muito da proposta do tuitaço e suas possibilidades de adaptações. Perfeito. Nas ATPCs que nós temos da escola, nós temos que conversar muito sobre isso, sobre todas essas possibilidades e compartilhar os nossos saberes e com o auxílio do coordenador, aumentar, ampliar, melhorar as nossas possibilidades de atividades para os nossos alunos. Perfeito. As atividades e temas estudados nas ATPCs muito têm contribuído com o meu trabalho. As metodologias ativas vão diretamente ao encontro das necessidades dos alunos. O momento exige mudanças de atitude, pois só assim haverá um real envolvimento por parte dos nossos alunos. Estamos vivenciando uma nova realidade, onde é necessário nos reinventarmos
para que não fiquemos fora do processo. Nós estamos num momento de reinvenção de nós mesmos. E eu acho que assim, tudo que venha contribuir, nós aqui conversando, tendo esse momento de conversa, de formação, o quadro de professores para professores, com o compartilhamento de práticas. Eu acho que tudo isso é muito válido para esse momento em que nós estamos. Perfeito. E agora, vocês vão ficar com a PCNP de Educação Especial, a Aline, que ela vai falar sobre as respostas de vocês na avaliação, tá? As temáticas que vocês sugeriram, que nós temos aqui, o que eu sempre quis saber sobre educação especial. Aline, é com você. Olá, professores, espero que vocês estejam bem. Peço licença para entrar na casa de cada um de vocês e agora nós vamos dar continuidade, então, aos comentários referentes às avaliações realizadas no dia 19/8, né, do ATPC, que foi feito aí no dia 19/8. Brevemente, nós vamos discutir aqui, né, pontuar o que vocês colocaram, quais foram os temas que vocês elencaram sobre aquilo que vocês gostariam de saber sobre educação especial. E aí eu vou finalizar minha fala dizendo para vocês, né, apontando para vocês qual será o próximo assunto tratado na educação especial, porque se no caso o apontamento está relacionado à própria resposta de vocês, que foi o tema que mais saiu, tá? É claro que nós trabalharemos com todos, a gente vai tentar organizar aí os horários, a dinâmica, todo o trabalho da área e todos os temas de uma maneira ou de outra serão contemplados para que vocês possam aí compartilhar com a gente desse conhecimento. Queremos muito ouvir vocês cada vez mais sobre o que vocês pensam a respeito disso e a melhor maneira de ajudá-los. Desde já eu quero agradecer, né, todas as respostas, quero agradecer os elogios, quero agradecer também ao compartilhamento, né, da prática de vocês. Muitos colocaram ali, compartilharam comigo, compartilharam com as minhas colegas os primeiros dias em que deram aula, os envolvimentos que tiveram ao longo aí da sua jornada com alunos público-alvo da educação especial, e para mim foi muito gratificante poder ler cada resposta de vocês, tá? Nós vamos colocar por tópicos, tá? Então, assim, como muitos tópicos foram apontados de maneira igual, então não vai aparecer aí a resposta de vocês, né? Exatamente como ela foi colocada. Então, nós fomos lendo e fomos levantando aí os tópicos, e aí o próximo tema a ser trabalhado está relacionado ao que mais apareceu na avaliação de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui rapidamente o que vocês colocaram, né? Bom, muitos professores apontaram que gostariam de saber um pouco mais sobre adaptação curricular, né? E na sua própria fala colocaram aí exemplos de atividades adaptadas. Outros citaram o conceito de educação inclusiva, o posicionamento dos pais frente à educação especial. Foi colocado também que vocês gostariam de aprender um pouco mais sobre distúrbio de aprendizagem, dislexia, disgrafia, transtorno déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH. E uma coisa que eu quero até fazer um parênteses aqui para poder fazer um comentário, é que a maioria de vocês que apontaram a importância de se estudar os conceitos, né, relacionados aos distúrbios de aprendizagem, colocaram na sua própria escrita, ali na sua própria fala, né, que tem conhecimento de que esses alunos que têm dislexia, disgrafia, transtorno déficit de atenção com hiperatividade não são público-alvo da educação especial. Porém, vocês acham relevante o estudo dessas áreas, né? Desses temas específicos, desses distúrbios específicos, vamos assim dizer. E é claro que nós vamos tentar contemplar isso daqui num ATPC, onde a gente vai tentar dar dicas, falar um pouquinho sobre esse distúrbio, o que é, como ele se manifesta, né, nas crianças, e algumas dicas de como trabalhar em sala de aula, tá? Apareceu também na avaliação de vocês deficiência intelectual, deficiência visual, colocaram aí o braille, né, que é a escrita e a leitura dos nossos alunos cegos, a deficiência auditiva, então apareceu aqui também a Libras, e desde já eu quero adiantar para vocês que Libras é a língua brasileira de sinais, não é uma linguagem, ela tem código, ela tem regras, ela é arbitrária, então vamos tentar passar um pouquinho desse conhecimento também para vocês.
deficiência física, foi colocado também a importância de se conhecer um pouco mais sobre altas habilidades e superdotação, os apoios oferecidos pela rede estadual, ou seja, que apoios seriam esses, né? Em relação às leis que amparam a educação especial. Falaram também sobre preconceito e discriminação, que vocês queriam saber um pouquinho mais sobre isso, como se manifesta, como a sociedade olha para isso, né? E aí as terminologias adequadas, e também já vou aqui apontar para vocês que atualmente falamos pessoa com deficiência e alunos público-alvo da educação especial. Então, sempre que vocês estiverem lendo um texto e aparecer essa sigla aí, ó, PAEE, é público-alvo da educação especial, tá? É claro que tudo isso, para se chegar nessa terminologia, tem todo um histórico de lutas, como está colocado ali em cima, um histórico de preconceitos, de discriminação, por que os nomes mudam tanto? Então, pretendemos trazer aqui com vocês também um pouco dessa reflexão. Falaram também sobre a importância de se conhecer o transtorno opositivo desafiador, que é conhecido aí por essa sigla, que é o TOD, e por fim, como vocês estão vendo aí em negrito, né, o transtorno do espectro autista. Muitos colocaram a importância de entender melhor, que eu citei no TPC anterior sobre esse hiperfoco, que é o assunto específico de interesse de alguns alunos. Como vocês estão vendo aí, o transtorno do espectro autista aparece em negrito. Por quê? Porque ele será a próxima temática trabalhada dentro desse espaço reservado à educação especial na área de linguagens. Porque várias avaliações apontaram a necessidade de se trabalhar com esse tema. Então, estamos organizando um momento específico, eu e as minhas colegas da área, para que no próximo ATPC, quando eu retorne às nossas reflexões, os nossos compartilhamentos de saberes aqui, eu fale um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, né? Falando um pouquinho aí sobre essa questão do hiperfoco, os níveis, as características em cada nível e também pensando em adaptações curriculares, trazendo situações, né, de estudos de casos que tratam muitas vezes do nosso próprio aluno que está ali na sala de aula, como a gente pode pensar em adaptação de atividades para esses alunos que possuem o transtorno do espectro autista. Tudo bem, pessoal? Bom, como eu disse, a minha presença seria rápida, né? Mas não não poderia deixar de estar aqui, de poder falar com vocês, de apontar aí as temáticas levantadas e mais uma vez deixar o meu muito obrigada, né? Pelos elogios, pelos agradecimentos e pela necessidade, pela vontade, pelo desejo de conhecer um pouco mais sobre educação especial, tá? Finalizo a minha fala, mas não esse ATPC, que tem muita coisa pela frente, muita coisa legal, que eu espero que vocês gostem muito, porque sempre tudo é preparado com muito carinho, muito respeito por cada um de nós, para que todo esse conhecimento, esse compartilhamento de saberes chegue até aí a casa de vocês, tá? Então eu finalizo a minha fala com a frase de um autor que eu gosto muito, que já não está mais entre nós, que é o Léo Buscaglia. Como professores, nós temos que acreditar na mudança, temos que saber que ela é possível, do contrário, nós não estaríamos ensinando, pois a educação é um constante processo de modificação. Pessoal, muito obrigada. Em Libras, já vamos começar desde já, né? O nosso aprendizado. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês e até breve. E agora, vamos à nossa leitura inicial, né, da nossa reunião de hoje. Hoje nós vamos ter como leitura inicial um vídeo em 3D, tá? É um vídeo comentado do quadro O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Pinceladas de arte. Distribuição Sinapse. Segundo a mitologia grega, o nascimento de Vênus foi truculento. Cronos enfrentou seu pai, Urano, o deus dos céus, e o venceu. O filho mutilou o pai, cortando-lhes os testículos, e o jogou ao mar. Quando eles caíram na água, surgiu uma espuma branca, e dali nasceu a deusa Vênus. É evidente, portanto, que o título do quadro Nascimento de Vênus, de Botticelli, é o produto de uma confusão. Botticelli não pintou o nascimento, mas a continuação do mito, quando a deusa Vênus foi impulsionada sobre uma concha até a ilha de Cítera por Zéfiro, o vento do oeste, docemente abraçado à aurora. Em terra esperava a primavera, preparada para cobri-la com um manto coberto de flores.
Botticelli concebeu a paisagem que rodeia Vênus, única e exclusivamente para destacar a sua beleza. Recriou um ambiente lírico e poético, em que a grama é como um tapete de veludo, as ondas do mar parecem delicadas escamas e as folhas das árvores têm debruns dourados. Durante o Renascimento italiano, que começou no século XV, os artistas consideravam a Idade Média como uma etapa negra que deveria ser esquecida. Os renascentistas quiseram voltar à esplendorosa antiguidade grega e romana. Botticelli foi o primeiro a pintar um quadro mitológico. E também foi o primeiro, depois de 1000 anos de seca, a pintar uma mulher nua que não fosse Eva. Vênus tem a pele de um branco resplandecente que imita o mármore de uma estátua. E Botticelli se inspira, por certo, na antiguidade, em uma escultura grega, a Vênus Capitolina, que mostra o mesmo gesto pudico para esconder a sua nudez. Botticelli cria esse corpo fascinante segundo o cânone de harmonia e beleza ideal dos antigos. Naquela época também se pensava que a beleza podia ser traduzida em centímetros. Não eram os simples 90, 60, 90 atuais, mas resultavam de cálculos tão complicados como ter que existir a mesma distância entre os dois mamilos, como entre o busto e o umbigo e as pernas. O resultado é esta Vênus eternamente atraente, mas no fim das contas, uma hábil trapaceira. Porque se tirarmos a venda dos olhos e a olharmos de verdade, veremos que, segundo as leis da proporção, é um autêntico blefe. Tem o pescoço comprido demais, os ombros caídos e o jeito como o braço esquerdo cai é, falando diplomaticamente, estranho. Os renascentistas estudaram a fundo os gregos e os romanos da antiguidade porque queriam imitá-los. Dizia-se que os antigos apreciavam a existência de um certo movimento, como, por exemplo, que os vestidos se movessem ligeiramente. Botticelli tomou isso tão ao pé da letra que, com a desculpa do vento zéfiro, no quadro tudo se agita. As ondas do mar, os galhos das árvores, as rosas que caem. O cabelo se ajusta à recomendação de que deve se assemelhar a chamas ou enroscar-se como faria uma serpente. E as pregas dos vestidos são as famosas pregas flutuantes de Botticelli, que não têm nada a ver com a realidade, nem tampouco com os clássicos. Botticelli também é muito famoso por gostar de encher os seus quadros de simbolismos, mas ele não deixou nada escrito para podermos entender o significado. Assim, a aurora anuncia o nascimento do dia, da mesma forma que o nascimento de Vênus poderia simbolizar a aurora da vida. As rosas que, segundo a mitologia, nasceram quando Vênus pôs os pés em terra firme, nos remetem ao amor, que é alegria, mas que também tem espinhos. A concha sobre a qual chega Vênus simboliza a fertilidade e o prazer dos sentidos. Sua forma lembra o sexo feminino. E como naquela época muitos estudiosos tentavam ligar a cultura clássica com o cristianismo, curiosamente a mesma concha também foi vista como símbolo do batismo. Botticelli, além de pintar o primeiro quadro mitológico e o primeiro nu do Renascimento, conseguiu uma coisa muito importante: que aquele quadro leigo despertasse uma emoção parecida à que até então parecia reservada só aos quadros de temas religiosos. Obrigada, Botticelli, por estas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com o Nascimento de Vênus na Galeria degli Uffizi de Florença. Versão brasileira, Alcateia. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu adorei, achei muito interessante, principalmente para utilizarmos, né, nos nossos roteiros com os nossos alunos. Então, é uma possibilidade de se trabalhar arte com os nossos alunos, né? E nós temos aí essa série Pinceladas de Arte, tá? É uma série composta por mini programas sobre história da arte. E ela é feita em animação 3D, tá? Assim, são comentários a respeito de diversas obras conhecidas no mundo, não é? E aí ele fala a respeito da pintura, faz uma análise, chama atenção para os detalhes. Essa série é muito interessante, tá? Se quiserem utilizar. E
assim como essa série que nós vimos, do Pinceladas de Arte em 3D, nós temos outras possibilidades, né? Temos outros programas que apresentam obras de arte, e temos também apresentações muito interessantes, que são os tours virtuais. Nós temos as apresentações em 3D, apresentações em 360 graus, também nós temos quadros, né, famosos em 360, que são muito interessantes, muito legais de se ver. Então, isso pode proporcionar aos nossos alunos uma experiência diferente, né, experiências diferenciadas, que vão interessá-los, que vão engajá-los na realização das atividades propostas. Então, a possibilidade do aluno se sentir engajado com uma atividade utilizando esses novos recursos, que são os tours, os 3Ds, 360 graus, a chance de engajamento do aluno é maior. Então, caso vocês tenham a oportunidade, vocês, de acordo com a realidade de cada escola, tá? É uma possibilidade. Possibilidades são sempre bem-vindas, não é? Agora, vamos falar um pouco a respeito do ensino híbrido na educação, com a Débora. Bom dia. Hoje, então, a nossa pauta é sobre o ensino híbrido, né? Seguindo a reflexão sobre metodologias ativas, e a proposta de hoje é refletir sobre esse conceito, né? O que significa trabalhar com o ensino híbrido. Para fazer, então, essa retomada, nós, né, na verdade, a Secretaria, ela trouxe esse tema, né, para pensar em personalização do ensino e a integração da tecnologia na educação desde 2016. Lá, a EFAP ofereceu naquele ano 2 edições, e em 2017, uma edição também do mesmo curso. Então, o que é ensino híbrido? Quem fez o curso deve lembrar, e quem não fez, então, vamos aí hoje refletir, então, sobre esse conceito, o que significa híbrido e o que significa ensino híbrido, e como trazer esse conceito, né, para fortalecer, para subsidiar o nosso trabalho com os alunos, na formação, na elaboração de roteiros e nos planejamentos das etapas de revezamento. Então, híbrido, né, fomos lá para o dicionário primeiro, né, para entender o conceito de híbrido. E híbrido pode ser um adjetivo, um substantivo masculino, está mais ligado à área da ciência, né, essa questão de cruzamentos, né, de espécies, raças, o animal que é resultante desses cruzamentos, também de forma figurada, né, no que diz respeito aos elementos distintos. E na gramática, quando você tem elementos provenientes de línguas diversas, né, eu que sou da língua estrangeira, então quer dizer, se eu combino uma palavra de uma língua e outra, então eu estou montando aí um componente híbrido. Mas e na educação, o que significa e por que, então, esse conceito de ensino híbrido? Quem trouxe lá, né, já vinham os estudos nas metodologias ativas, nos trabalhos, né, a questão da interação, como que eu construo conhecimento, e o ensino híbrido, nós temos Moran, né, um dos principais autores, e também a Lilian Baxi. Eles têm um artigo de 2015 que eles, não só esse artigo, mas como os livros, várias publicações saíram nessa época, falando sobre ensino. E esse é o conceito que nós trazemos, então, que é o conceito da Lilian e do José Moran, professor Moran. Então, híbrido, ensino híbrido significa que é misturado, mesclado, blended, né, blended learning. A educação sempre foi misturada, né, nessa perspectiva, sim, né, porque eu não trabalho só na teoria, tem outras técnicas que são usadas e também outras formas, né, de promover o diálogo e a reflexão que são necessários para construir conhecimento. Então, ó lá, né, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias,
públicos. Então, de certa forma, né, tudo que fazemos é de forma híbrida. E o ensino mais ainda. Então, o que quer dizer ensino híbrido? No ensino híbrido, nós vamos ter tudo isso combinado, conectado e intencionalmente planejado, né? Debates, orientação. Então, quer dizer, a aula expositiva tem seu lugar? Tem seu lugar. O trabalho colaborativo tem seu lugar? Também tem. O experimento com a tecnologia? Também. Então, o ensino híbrido, né, de uma forma mais organizada, mais subsidiada pelo aquilo que nós queremos, uma marca é a intencionalidade, né? O que forma, lembrar que esse conceito vem ligado à questão da integração tecnologia. Com a pandemia, nós estamos totalmente, né, o que era um desejo integrar a tecnologia lá em 2015, 2016, 2017, com a pandemia, né, nós tivemos que trazer ela como aliada para justamente subsidiar o trabalho deste ano, não é? Coisa que a gente não tinha ideia. E hoje, o que era um desejo lá atrás, hoje é a nossa ferramenta de trabalho, no dia a dia. Então, olha lá, o que então está implícito no ensino híbrido? Questão de debates, a integração da tecnologia, né, em menor ou maior grau, né, mas ela está integrada, porque ela amplia, não porque a tecnologia simplesmente, mas porque ela amplia as possibilidades. Na língua estrangeira, são inúmeras as possibilidades, né, desde visita a museus, consultas a dicionários, consultas a glossários, né? E não só isso, mas consulta a publicações, diferentes gêneros, games, atividades em outras línguas, né? As possibilidades são infinitas. Então, é a integração, quer dizer, ela amplia muito o trabalho da sala de aula. A pesquisa de campo, né? Saber o que está acontecendo aqui, né? Hoje nós temos a questão de documentários que já estão relatando, né, o que aconteceu de fevereiro para cá, né, como que foi na França, como que foi na Itália, como que foi na Suécia, não é? E aí essas pesquisas, essas possibilidades de aprofundamento ajudam a refletir, né, refletir sobre onde eu vivo, a minha comunidade, a minha cultura, mas também conhecer e respeitar a cultura do outro, e saber, né, que é pensando juntos que nós encontramos soluções para os desafios que temos, não é? E que cada grupo, cada comunidade tem esses desafios no dia a dia, né? Então, quando olhamos, por exemplo, como um mapeamento, como que é mapeada a realidade que estamos vivendo hoje com a pandemia, né? Como que o outro grupo vivenciou isso, como nós estamos vivenciando, essa reflexão nos ajuda a compreender, né, compreender nossa realidade e pensar criticamente, né, pensar que soluções podemos ter e alcançar, e como podemos ajudar o outro, como podemos nos fortalecer enquanto grupo para vencermos essas etapas. Né, a leitura e exercícios, ela também tem seu lugar, né, na matemática ou na língua, né, nós vamos ter aí os exercícios que são de fixação, de memorização, né? E atividades, mão na massa, quer dizer, atividades que eu tenho a integração da tecnologia, eu tenho a vivenciar a experiência, eu posso construir conhecimentos. Então, quando eu combino todos esses elementos, né, toda essa diversidade de possibilidades, então nós estamos trabalhando com o ensino híbrido. E aí o que temos? Quais são os conceitos que fundamentam esse trabalho? Primordial, né, nessa engrenagem, né, a imagem da engrenagem, essas imagens são do livro do professor Moran e da Lilian Bassi. Essas imagens, elas trazem, que nos ajudam a enxergar, né, que é uma engrenagem, sim, né, e que está no centro? Está no centro o aluno, o estudante, né, a questão de como ele aprende, quais são as necessidades dele, e a questão da autonomia,
né? Como que ele pode se engajar nessa aprendizagem, como que ele pode construir conhecimento e encontrar sentido nisso. Então, sim, tem a autonomia do aluno, né? Essa questão do engajamento, quando a gente fala de personalização, tem esse elemento aí bastante forte. Agora, quando a gente reflete em engajamento, quer dizer, o aluno vê sentido no que ele está fazendo, também tá esse elemento, que é a autonomia do aluno, o aluno no centro. A questão da cultura, né? O que eu entendo sobre construção de conhecimento, o que é essa questão do lugar de aprender, a cultura da escola, como se aprende, como que acontece a gestão dos espaços, né? A avaliação tem o seu papel, a avaliação ela é importantíssima porque ela mostra, né, o percurso, ela ajuda esse aluno a também entender o seu percurso e aonde pode ser melhorado. Trabalhos, né, ferramentas como Khan Academy, como outras ferramentas da Dragon Learn, por exemplo, eu tenho o percurso, e conforme o percurso eu posso ter mais de um conteúdo, menos de outro, né, conforme o meu progresso nesse percurso, e justamente a avaliação nas suas modalidades, nesse percorrer, ela nos ajuda a entender, né, onde eu preciso focar melhor, o que eu preciso retomar, e para onde eu posso avançar. A questão da gestão, a gestão dos recursos, a tecnologia, né, como que ela amplia essas possibilidades, qual que pode ser a contribuição dela, né, dependendo conforme as realidades das comunidades, eu posso ter maior, menor possibilidade. A gente claramente está num momento de transição, e que conforme a comunidade, a localidade, vou ter maior acesso à tecnologia, ou menor acesso, a gente ainda está nesse percurso, né? Temos programas federais que estão, como a Escola Conectada, por exemplo, que traz recursos, temos também as iniciativas do Estado, da própria rede, então é um percurso, né? Até que todos possam ter maior acesso. E o papel do professor, que muda, porque muda no sentido de que não sou só eu professor, né, que sou especialista, que realmente passamos boa parte da nossa vida estudando e continuamos estudando, mas essa questão de entender que a gente constrói conhecimento junto, na relação com o outro, de forma colaborativa, e no caso eu, professor, né, mudo o papel, porque esse saber eu vou construir com os alunos, né, nas possibilidades de diálogo, de reflexão, de interação, de acordo com os projetos ou as atividades, ou os trabalhos que forem sendo desenvolvidos. Então, é nesse sentido que tem muitos estudos em andamentos justamente refletindo sobre qual é esse novo papel, né? Como que eu posso trabalhar de outra forma, né? Pensando nesses conceitos. Quando a gente fala, e aí eu trago a imagem do ensino, do livro, né? Ensino Híbrido, que é do professor Moran e da Lilian Bassi, que traz essa questão de como a implementação, vamos lembrar, nessa obra de 2015, lá eles estavam estudando sobre a questão do integrar a tecnologia. Hoje nós estamos vivendo, né, com essa questão da tecnologia totalmente integrada. Então, lá nós temos esse modelo, mas nos ajuda a entender, quando a gente fala de ensino híbrido, quais as modalidades que nós temos aí implícitas, né? Temos, então, a sala de aula física, que é que nós conhecemos desde sempre, né, enquanto alunos e professor, e o ensino online. Temos hoje, na nossa realidade, cursos que são totalmente online, cursos que combinam, né, a questão do físico e do presencial. Mesmo os cursos de formação, os colegas de inglês, desde 15 ou até um pouquinho antes, a gente tem já trabalhado de forma híbrida, né, sempre combinando atividades que são feitas numa plataforma de aprendizagem e atividades presenciais, então de forma híbrida. Mas o ensino híbrido, então, ele traz aí a questão quando a gente fala de
de híbrido vai pensar em modelo rotacional, e tem outros modelos que a gente não vai ver aqui nesse encontro de hoje, que é a questão do modelo flex, o Lacarte e o virtual. Há artigos que tratam desses modelos, eles são mais de uma forma, é considerado híbrido sim, porque combina várias modalidades, mas são modelos mais flexibilizados, então não é o nosso caso aqui, por isso não vamos aprofundar hoje, entrar neles hoje. Vamos focar nosso olhar para o modelo rotacional, que é essa questão de refletir do físico e do que eu tenho em outras modalidades. Então, dentro do modelo rotacional, a gente vai ter rotação por estação, o laboratório rotacional, a sala de aula invertida e a rotação individual. Veja que rotação individual, modelo flex, Lacarte, são considerados, né, o virtual enriquecido, modelos disruptivos. Por quê? Porque eles rompem com a estrutura. Né? Eles trabalham mais numa perspectiva mais autônoma, digamos assim, né? Em que mais focada no percurso individual do aluno. Então, nós vamos focar nosso olhar hoje para modelos sustentados, que são justamente as plataformas rotacionais, né? A questão da rotação por estação, o laboratório rotacional e a sala de aula invertida. Quando a gente fala de integração, né, de forma de ensino híbrido, quer dizer, integrar a tecnologia, trabalhar de forma híbrida, nós vamos ter dois conceitos que são importantes. Um é o conceito de sincronia, né, de momentos síncronos, que são esses momentos que acontecem durante uma videochamada, através, né, que envolvem a câmera, de forma presencial síncrona. Então, quando há uma reunião por Teams na TPC, esse é um momento síncrono. Né? Uma reunião de conselho, um momento síncrono, mesmo usando plataformas de comunicação, seja o Google Meeting, seja o Zoom, seja o Teams, nós vamos ter então um momento que está acontecendo síncrono ao mesmo tempo, mediado pela tecnologia. E tem os momentos que são assíncronos, né, que são interações que acontecem fora das videochamadas. Né? Então, um ATPC que é acompanhado no YouTube, através de um link, esse já é um momento assíncrono, que é uma atividade que não está acontecendo simultaneamente. Aí nós vamos para as estratégias da sala de aula. Né? Quem trouxe, né, quem começou a pensar nisso, lá o Instituto Clayton Christensen, em 2012, e o artigo que nós estamos usando como base, que é o do professor Moran e da Lilian, é de 2015, então ele traz essa informação, né, e um dos conceitos, né, um dos objetivos, né, da proposta é que os estudantes são organizados em grupos e revezam, né, as atividades. Pode ser com marcação de tempo ou com orientação do professor. Então, quer dizer, eu tenho, envolve a rotação, né? O que exige bastante na questão das rotações é o planejamento, porque eu posso ter a atividade, a etapa, e aí, à medida que ele termina a etapa, ele pode ir para outra. Então, eu tenho esse conceito que está implícito, né, que norteia essa proposta. Então, são 4 as rotações propostas, que nós já vimos. O laboratório rotacional, a sala de aula invertida e a rotação individual. Aqui nós vamos ver, não vamos nos aprofundar na questão da rotação individual, nem no laboratório rotacional. Nós vamos nos focar mais na rotação por estações e na sala de aula invertida.
Então, a rotação por estações. A rotação por estações, os estudantes são organizados em grupos, e cada um desse grupo realiza uma tarefa de acordo com os objetivos. Então, o foco está nas etapas, né, na formação dos grupos, e na tarefa que é planejada, que vai variar de acordo com o objetivo daquela tarefa. É importante notar que a valorização dos momentos em que os alunos possam trabalhar de forma colaborativa, outras de forma individual, né, e que esse revezamento continue. Então, o que a gente trouxe aqui para vocês hoje é uma questão da sala, na nossa sala de aula que a gente conhece, né, que são as carteiras. Eu posso, se eu estou no modelo presencial, eu posso trabalhar, fazer as estações. Uma estação pode ser consulta, por exemplo, uma pesquisa feita com o apoio do celular. A outra estação pode ser uma pesquisa feita num livro. A outra estação pode ser um jogo, um trabalho que é feito, uma atividade, né, que vai envolver leitura, pesquisa, ou mesmo a resolução de um problema. Então, de acordo com... Esses são só exemplos, né, que a gente está dando, mas são... Essa rotação, uma das mesas pode ser a rotação do professor, por exemplo. Isso eu já vi. Né, já presenciei colegas usando essa técnica, que é... Eu tenho as etapas, e essas etapas são organizadas de acordo com o nível de proficiência dos alunos. Então, os alunos que têm maior dificuldade vão fazer uma atividade dentro do mesmo tema, mas focada para o nível deles. Outros alunos, que são os mais agitados, mais espertos, né, gostam de resolver o problema, as coisas de maior complexidade, digamos assim, eles trabalham numa outra estação. O professor, vamos pensar em 5 estações, isso eu já presenciei. O professor pode ser uma estação, em que ele começa atendendo aqueles alunos que precisam do apoio direto dele. Então, de acordo com o tema, é claro que uma aula de poucos, né, uma aula simples, esse movimento exige maior tempo. Então, uma aula dupla, por exemplo, dá para fazer um movimento desse. Então, eu tenho a marcação do tempo e que eu tenho o trabalho dos alunos. Aí, conforme o tempo, então vai variando, os alunos já sabem, isso está combinado com eles. Então, eles sabem que eles vão ter o tempo com o professor, eles vão ter o tempo jogando o jogo ou fazendo uma leitura, e conforme essas etapas estão organizadas, eles trabalham. É bem bacana, eu já vi a turma muito organizada, engajada nessa modalidade. Aqui é o laboratório rotacional. Nessa modalidade, eu tenho a questão da tecnologia, e a sala de aula, mas eles vão fazer obrigatoriamente essa pesquisa com a tecnologia. Então, conforme a etapa, a mesma coisa, ele não precisa estar no mesmo espaço, né? Por exemplo, eu posso ter uma turma na sala de aula, outra turma no laboratório, outra turma no pátio, dependendo das ferramentas que eles estão usando. Então, esse é o conceito do laboratório rotacional. A sala de aula invertida é basicamente o que a gente está, de certa forma, vivenciando quando se fala... Eu trouxe uma imagem, né, de um lugar bem distante, pensando justamente, né, nas comunidades que a gente sabe que a internet não chega direito, o sinal não chega, chega só um pouquinho, e o aluno na sala ou estudando sozinho em casa. Então, são por isso essas imagens. Mas o que está aqui, essa questão do aluno estudar uma teoria, e eu vim para... E na sala de aula ser desenvolvida, e no caso, a sala de aula de vocês tem sido atividade síncrona, né, por uma ferramenta digital, que é onde vai ter a discussão, a resolução de atividades, ou aquilo que é proposto para fazer juntos, né, o que envolve discussão, interação, reflexão, debates, né, que é a questão de construir conhecimento. E a rotação individual. A rotação individual, só para vocês conhecerem, vocês podem retomar o artigo, ele é curtinho, mas é bacana porque tem todos esses conceitos bem claros, né, explicados. O que a gente procurou foi trazer para vocês, justamente para a gente começar a retomar esses conceitos, né? Muitos de vocês fizeram o curso Ensino Híbrido e a proposta é justamente a gente começar a refletir como que a gente vai integrar, aperfeiçoar e nas etapas que nas próximas semanas, como nós vamos integrar isso nos roteiros, né, de trabalho, de estudo com os alunos. A rotação individual é esse percurso do aluno
o que ele faz com ele mesmo, né? Ele precisa dessas etapas, do apoio do professor orientado, mas ele vai fazer o percurso sozinho. Então, nós temos plataformas que fazem isso, e, por exemplo, os alunos que levam material para casa, trabalham por meio do roteiro e devolvem, ele desenvolve esse estudo sozinho. Então, a rotação individual, ela tem isso, né? Envolve a característica, a necessidade do professor, ela só faz sentido se tiver como foco o caminho a ser percorrido pelo estudante de acordo com as suas dificuldades, né? Ou potencialidades, né? Que são identificadas por meio das avaliações, seja diagnóstico, de percurso, ou como... essas informações são fundamentais, né, para a elaboração do roteiro e para fazer esse trabalho de rotação. Então, encerramos essa parte, né, trazendo, né, as palavras de Lilian e de José Moran, que falam sobre, né, que a integração cada vez maior entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola para o mundo e trazer o mundo para dentro da escola. Né? Eu trouxe também, né, a questão da data lá. Lá era um desejo, né? Hoje já faz parte da nossa realidade. Né? Então agora é esse refletir, né? Como potencializar ainda mais, né? Dosar, trazer de forma que faça sentido para o aluno, que traga essa significação e que fortaleça a questão do engajamento do aluno na aprendizagem, ele ver sentido e ele ver sentido para a sua vida, para a sua comunidade, né, para fortalecê-lo no caminho do aprender. Né? Não tem coisa melhor, gente, que estar junto com os amigos e aprender, né? Aprender coisas novas. É isso. Então, passo a palavra. E vamos agora às nossas dicas úteis com a Graziella. Hoje, a Graziella vai trazer para a gente uma plataforma chamada WordWall Create Better Lessons Quicker. Ela é uma plataforma que ela vai auxiliar os professores na elaboração de atividades para compor a gamificação. Tá? Nessa plataforma, vocês vão encontrar atividades que são jogos. E essas atividades, elas podem compor a gamificação que vocês vão elaborar. Então, temos aí uma dica interessante da Graziella, e vamos ver o que ela fala aí pra gente sobre essa plataforma. Olá, meu nome é Graziella, sou PCNP de Tecnologia da diretoria de Araraquara. É um prazer tê-los novamente aqui. Hoje nós iremos trabalhar com uma plataforma muito legal que podemos utilizar como gamificação. É a wordwall.net. É uma plataforma muito intuitiva, de fácil utilização e que vocês vão gostar muito. Um diferencial que ela tem é que nós podemos trabalhar com atividades interativas online ou atividades que possam ser impressas. Essa plataforma, ela existe com 2 perfis. Um perfil Pro, que é um perfil da plataforma paga, e o outro que é um perfil básico, que está incluído aproximadamente 18 layouts para que possamos utilizar de maneira gratuita. Então, essa é a página principal da nossa plataforma. Antes disso, eu vou mostrar para vocês como podemos realizar uma atividade gamificada. Nesse caso, eu escolhi o tema Libras. Então, observem, ele possui som, ele possui um layout dinâmico, ele possui um cronograma, as minhas vidas e a quantidade de acerto. Então, aqui, essa é uma imagem que eu preciso identificar o que ela está se referindo. Nesse caso, é a chuva. Então, agora ela vai passar para uma outra. O que será que ela está querendo dizer aqui?
Ah, eu vou colocar como amor. Ou errei. Então, é isso que vai aparecer para o nosso aluno. A outra palavra, amor. Então, aqui aparece as vidas, né, a quantidade de acerto, e esse é o amigo. Então, eu acertei em 49 segundos, em 40 segundos. E aqui, por último, aparece o ranking. Vamos voltar para a primeira página. Então, esse foi um exemplo de atividade. Eu organizei rapidamente, apenas para vocês entenderem como funciona. Nesse caso aqui, eu posso escolher o idioma, português, mas aqui no meu caso aqui ele já traduz automaticamente. E para que vocês conheçam, olha, você escolhe um modelo, insere o conteúdo e aí a mesma atividade que você realizou a primeira vez, você pode alterar os layouts dela. Aqui embaixo aparecem alguns exemplos de atividades que já foram organizadas por pessoas, por usuários. Aqui são os modelos, então olha aqui que eu comentei com vocês. Aqui não apareceu. Aqui no finalzinho ele falava que 18 modelos aparecem para a versão Pro. Então, para que nós tenhamos acesso, precisa primeiro fazer a inscrição. Eu logo com meu e-mail institucional da Google. Então, aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso layout. Eu vou voltar para a primeira tela depois que eu fiz o login. Nessa primeira tela, ele fala exatamente dos recursos, né? E eu já vou escolher o criar atividade. Então, nesse criar atividade, eu posso escolher todos os layouts, tá? Pode ter multijogadores ou ainda podem ser impressos. Os modelos PROS nós não temos acesso, porque eu não optei por pagar a plataforma. Eu estou utilizando gratuitamente. Ó, então, aqui eu tenho 5 recursos apenas para utilizar. Você utilizou 4 dos seus 5 recursos. Então, esse agora é o meu último recurso que eu posso estar utilizando gratuitamente. No caso, eu vou mostrar para vocês como eu fiz aquela atividade. Eu selecionei o layout de encontro par. Então, essa é a parte de organização da nossa atividade. Aqui eu vou incluir o meu título. Então, eu vou colocar praticando Libras. Responda. Então, aqui seria a palavra correta que o nosso aluno vai ter que colocar. Nesse caso, é para incluir uma figura. As minhas figuras já estão salvas no meu computador. Então, se eu não tiver salvo, eu posso procurar aqui. Ou eu vou em envio. No meu caso, em envio, porque eu já tenho na minha máquina. Então, aqui, amor. Para que dê certo essa atividade, eu preciso ter pelo menos 3 itens para que eles possam escolher. Amigo.
e chuva. Ok. Então, de repente, se eu quiser duplicar esse, eu clico nessas duas pastinhas. Se eu quiser remover, eu vou na lixeira. Se eu quiser trocar a coluna, eu vou em trocar coluna. Depois que eu já organizei, eu vou em feito. Como eu vou compartilhar essa atividade com os meus alunos? Então, aqui, ó, o meu título, e aqui, logo abaixo, vai aparecer a atividade que eu acabei de criar. Esses templates, eu posso modificar essa minha atividade, eu posso modificar o layout da minha atividade. Vai aparecer a mesma atividade usando um template diferente. Vocês pensam que é só a internet de vocês que é lerda? Minha também é. Olha lá. Vamos esperar um pouquinho, que ela já está carregando. Bom, a minha atividade vai aparecer aqui. Esses são os outros layouts que eu posso estar modificando. Ele vai aparecer numa dinâmica diferente, mas é a mesma atividade. Então, para compartilhar, eu vou aqui, ó. No caso, ele não traduziu, mas é o compartilhar. E eu só vou conseguir compartilhar se eu tornar a minha atividade pública. Então, o resultado, o cadastro, insira o nome. Os alunos devem inserir um nome antes de começar. Limite, não tem. Fim de jogo, mostrar as respostas e comece de novo. Eu preciso fazer isso para tornar público. É apenas copiar e compartilhar com os meus alunos, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o repertório de vocês. Lembrando que essa plataforma nós podemos trabalhar com qualquer conteúdo, qualquer ano e série. E a gente só vai conseguir mexer no ambiente da ferramenta a partir do momento que nós iniciarmos a organização de uma atividade. Não adianta eu ficar aqui explicando para vocês como é que funciona, se vocês não colocarem a mão na massa, tá bom? Mas eu espero que vocês se divirtam, espero que vocês criem games maravilhosos e que possa contribuir muito para a aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigada e até a próxima. Bom, chegamos no nosso quadro de professores para professores. E hoje nós vamos ter o compartilhamento de práticas com a professora Miriam Cristina de Carvalho Santos, de língua portuguesa. Ela vai compartilhar conosco a utilização de metodologias ativas, a elaboração de fanzine. Bem-vinda, Miriam. Meu nome é Miriam Cristina de Carvalho Santos. Eu sou professora de português na escola Letícia de Godoy Bueno de Carvalho Lopes, em Araraquara. E hoje eu vou falar sobre uma atividade desenvolvida com os nonos anos no segundo bimestre, cujo tema foi Gêneros Digitais. E o nome da atividade desenvolvida foi Vamos produzir uma fanzine? Essa atividade teve como intuito desenvolver a habilidade de analisar a linguagem da narrativa digital e a intenção da produção escrita.
Bom, essa foi uma atividade proposta nas aulas do Centro de Mídias do mês 6, durante o segundo bimestre. Então, eu tenho grupo de estudos no WhatsApp. Essa atividade foi enviada para os alunos dos nonos em seus respectivos grupos, e a proposta é que eles produzissem uma fanzine e enviassem essa atividade para ser avaliada e compartilhada com toda a sala. Eu tive um retorno bastante positivo dessa atividade. O universo digital é um tema de interesse muito grande entre os alunos e realmente eu fiquei surpresa com o resultado. A fanzine, a palavra fanzine é uma mistura de fã e magazine. Então, trata-se de uma produção artesanal, de uma revista que trata de temas de interesse de um determinado grupo. Então, por exemplo, aquela revista vai ser destinada a fãs de uma determinada banda, de uma determinada personagem, por exemplo, fãs de mangás, enfim, bem do universo adolescente. E então foi proposto que eles produzissem uma fanzine sobre o tema que envolvessem, né, o gosto que eles tinham por determinado grupo. E então eles me deram um retorno muito bom. E como exemplo eu vou citar a aluna Laura do nono ano A. Ela desenvolveu uma fanzine ela é fã de me fugiu o nome, ela é fã de mangás, isso, de gibi japonês, ela é fã de mangá. A Laura é uma menina bastante tímida, ela tem um grupo pequeno de amizade, mas ela me surpreendeu bastante nessa fanzine que ela desenvolveu, porque ela se representou na personagem do mangá que ela fez. Ela usou bastante recursos digitais, ela incluiu os melhores amigos da sala nessa narrativa que ela desenvolveu, e ali ela conseguiu se soltar, não é? Se expressar, vencer um pouco da timidez dela, falando sobre as coisas que são difíceis para ela, devido à timidez, falou dos momentos bons com os amigos, falou de paquera, falou de se apaixonar e falou de quem é ser Laura no desenvolvimento da sua narrativa. Eu enviei o vídeo para ser visto no ATPC e o pessoal teve uma boa avaliação, gostaram bastante. Então, eu acho que a gente trabalhar dentro desse momento que nós estamos vivendo, trabalhando EAD, né? A linguagem digital atinge bastante o universo deles. Eles se interessam por fazer coisas que envolvam o mundo digital, né? Então, é um momento de desafio e eu acredito que essa é uma proposta que atende aí os anseios para que os alunos fiquem mais engajados nas atividades propostas. Propor atividades que envolvam mídias digitais. O resultado vai ser positivo com certeza. Nós não podemos não podemos desanimar, não é? Nós temos que tentar sempre. Muito obrigada e até a próxima.
E finalizando a nossa reunião de hoje, vamos ao fechamento. Hoje nós tivemos a apresentação, né, dos comentários a respeito das avaliações da TPC anterior, os comentários a respeito dos temas para a educação especial, né, para as próximas formações de educação especial. Falamos sobre o ensino híbrido, das possibilidades do ensino híbrido na educação. Falamos da importância de garantir os momentos síncronos, assíncronos. Foram apresentados também os modelos de rotação, que são rotação por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida, rotação individual. Então, discutimos sobre todos esses conceitos hoje. E assim, nós discutimos um pouco sobre as possibilidades da utilização do ensino híbrido na educação. Tivemos também as dicas úteis, né? Falamos a respeito da plataforma que contém atividades para compor a gamificação. A Graziela trouxe aí para nós mais uma dica interessante para que a gente possa, para facilitar o nosso trabalho na elaboração dos nossos roteiros de atividades e, no caso aqui, com a gamificação, tá? Trazendo para a gente as atividades com jogos. Tivemos o quadro de professores para professores, com a professora Miriam, que ela trouxe para a gente a utilização de metodologias ativas. Ela trabalhou o fanzine com os alunos, né, e ela teve um bom resultado, tá? Então foi um compartilhamento de experiências muito bom para a gente. E vamos lembrar aí novamente a respeito da avaliação da nossa TPC, que vocês façam a avaliação até amanhã, dia 3, quinta-feira, às 10 horas da manhã, tá? Que nós fechamos para a gente poder fazer o nosso consolidado para a próxima reunião, tá? Aqui nós temos as referências que nós utilizamos. Se vocês quiserem saber mais a respeito, temos aqui as referências, as fontes. E nós agradecemos a participação de todos, todos e todas, né, na nossa reunião de hoje. Obrigada, né, por estarem aqui, por participar conosco, por trazer as contribuições de vocês também, com os compartilhamentos, né, para enriquecer a nossa formação. Obrigada. E agradecimentos especiais à equipe da EE, professora Letícia de Godoy Bueno de Carvalho Lopes, por compartilhar conosco um pouco dos seus saberes também. Muito obrigada a toda a equipe, coordenação, a direção, os professores, sempre dispostos a contribuir, tá? E obrigada a todas as escolas que sempre estão prontas a contribuir conosco também. Tá? São todos muito bem-vindos aqui na nossa formação e ficamos muito felizes em recebê-los e em ouvir as práticas de vocês. E finalizando, eu gostaria de fazer a leitura dessa frase. Ela está na epígrafe da pauta da TPC de hoje, né, de vocês, a pauta que vocês receberam, e a epígrafe diz: para ser eficaz, uma atividade pedagógica deve consistir em ajudar a criança a avançar no caminho da independência. Então, acho que essa frase da Maria Montessori diz muito sobre a nossa prática pedagógica, não é? Nós precisamos ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens a avançar no caminho da independência, da aprendizagem. A aprendizagem gera independência, tá? Com essa reflexão, com essa frase maravilhosa, né, finalizamos mais essa TPC de hoje. Desejamos um excelente trabalho a todos. Tudo de bom, muita saúde. Até mais.